Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. É uma satisfação imensa dar início a mais esta nossa síntese acadêmica. Aqui é o professor Elan de Souza e olha, hoje nós temos pela frente uma jornada fascinante e honestamente extremamente necessária. O meu convite para vocês hoje é olhar para as salas de aula, para os nossos hábitos cotidianos e para o mundo afora, para a gente tentar entender juntos qual é, afinal de contas, o lugar da tecnologia no nosso ambiente de aprendizagem atual. Vamos lá? O grande objetivo da nossa conversa hoje é fazer uma reflexão crítica, mas muito bem fundamentada, sobre como esse uso intensivo das redes sociais digitais e dos smartphones está impactando a educação e, de forma muito direta, como isso afeta a saúde mental de crianças, adolescentes, jovens e, sim, dos adultos também. É absolutamente imperativo a gente compreender os desafios educacionais, sociais e psicológicos que essa hiperconectividade traz para o espaço escolar. Acreditem, não se trata apenas de uma questão de indisciplina em sala de aula, mas de uma profunda transformação neurobiológica e comportamental que nós estamos vivenciando em tempo real. Para organizar nossa linha de raciocínio, nós dividimos essa análise em 5 pilares fundamentais. Primeiro, a gente vai ver o panorama dos celulares do Brasil ao mundo. Depois, passamos para a lei do foco. O terceiro ponto é o desafio na educação em si. Em quarto, vamos mapear o atlas legislativo. E fechamos com o famoso paradoxo das telas. Então, vamos direto ao nosso primeiro ponto. Do Brasil ao mundo, a questão dos celulares na escola. Sabe aquela velha ideia de que restringir o celular é só uma implicância de um diretor escolar mais rígido? Pois é, podem esquecer isso. Segundo dados muito claros da Unesco, publicados em 2023, em cada 4 países já implementou políticas ou leis restringindo smartphones nas escolas. Ou seja, essa restrição não é um caso isolado, ela já se consolidou como um crescente consenso global. Diversos organismos internacionais e governos estão batendo o martelo e reconhecendo que a presença desregulada desses aparelhos afeta negativamente todo o ecossistema educacional. A gente não está falando de achismo, tá? São dados. O que nos leva perfeitamente ao nosso segundo tópico, a lei do foco. E vocês vão perceber que isso vai muito além de uma simples proibição. A fundamentação neurocientífica e psicológica para esse movimento global é, sem exagero, fascinante. O pesquisador Ward e seus colaboradores, em um estudo clássico lá de 2017, mapearam um efeito que eles chamaram de brain drain, que a gente pode traduzir como uma fuga de cérebros diária. A pesquisa deles demonstrou, com base científica, que a mera presença do seu smartphone, e prestem atenção nisso, mesmo que ele esteja desligado ou virado para baixo em cima da mesa, é suficiente para drenar e reduzir a sua capacidade cognitiva disponível. É como se uma parte do seu cérebro ficasse o tempo todo ativamente trabalhando só para ignorar o aparelho. O resultado? Isso degrada a sua presença cognitiva e despenca a sua capacidade de reter informações complexas. Loucura, né? E isso nos joga direto no nosso terceiro ponto, o desafio real, empírico, que os celulares trazem para a educação contemporânea. Se a gente for analisar o tal do custo cognitivo olhando para os dados oficiais, como o PISA 2022 e os levantamentos do nosso INEP aqui no Brasil, a correlação é direta e um pouco assustadora. À medida que a distração contínua provocada pela presença dos smartphones aumenta nas salas de aula, o desempenho acadêmico dos alunos despenca, especialmente em áreas críticas como leitura e matemática. É um choque de realidade. Aquela tecnologia irrestrita que lá atrás prometia democratizar o acesso ao conhecimento acabou se transformando na prática num formidável obstáculo pedagógico. E o pior é que não é só o boletim do aluno que sofre com isso, viu? Nós estamos no meio de uma verdadeira epidemia silenciosa de transtornos de saúde mental. Apoiados nas reflexões brilhantes da Twenge, de 2017, na obra super recente do Haidt, de 2024, e cruzando com os levantamentos da nossa Fiocruz de 2022, a gente observa níveis exponenciais de ansiedade e transtornos de sono, todos muito associados a esse uso excessivo de telas. Queria destacar aqui a nomofobia, que é aquele medo irracional, o pânico mesmo, de ficar sem o celular. Além de cyberbullying, que hoje invade e destrói o espaço seguro do ambiente educacional. O cenário que a ciência nos mostra é de uma geração hiperconectada, sim, mas profundamente fragilizada emocionalmente. Certo. E como o mundo está lidando com isso na prática? Esse é o nosso quarto ponto, o Atlas Legislativo, as respostas geopolíticas para esse problema.
Quando a gente olha para o mapa, a gente observa a construção de políticas públicas em espectros completamente diferentes. Por exemplo, de um lado a gente tem o modelo do Reino Unido. Com diretrizes do Departamento de Educação de 2024, eles optam por uma orientação bem descentralizada. Eles fornecem as regras gerais, mas garantem a autonomia para a gestão da própria escola definir suas políticas locais, incluindo até o direito de confiscar os aparelhos se a escola achar melhor. Agora, no outro extremo, nós temos um mandato nacional muito estrito, como o da China, estabelecido pelo Ministério da Educação de lá em 2021. Na China, é terminantemente proibido o aluno levar o celular para a escola sem uma solicitação formal por escrito dos pais. E o uso em sala de aula, totalmente banido, sem margem para negociação. E aí você deve estar se perguntando, onde o Brasil se encaixa nesse espectro global todo? Bom, enquanto lugares como Ontário, lá no Canadá, focam apenas em restringir o celular durante o chamado tempo de instrução na sala, a abordagem brasileira tem se alinhado muito mais ao rigor do modelo francês, que tem uma lei nacional famosa de 2018. Essa lei francesa e os projetos brasileiros similares possuem uma abrangência total, ou seja, a restrição se aplica a todo o recinto escolar. Isso inclui os intervalos e o recreio. A ideia do modelo brasileiro é se distanciar daquela descentralização britânica e buscar uma uniformidade nacional. O objetivo é proteger o estudante em absolutamente todo o ambiente de convivência da escola. Caminhando para o nosso quinto e último ponto, precisamos enfrentar o que chamamos de o paradoxo das telas. Para a gente compreender a gravidade real desse paradoxo, é fundamental trazer à tona um conceito formulado pelo neurocientista Michel Desmourget numa obra de 2021 intitulada A Fábrica de Cretinos Digitais. O termo cretinos pode soar contundente, até agressivo, eu sei, mas ele carrega um enorme rigor científico por trás. O Desmourget alerta para impactos neurobiológicos que são simplesmente devastadores por conta dessa exposição excessiva e não guiada às telas. A gente está falando de atraso no desenvolvimento da linguagem, queda brusca na concentração e problemas sérios na maturação emocional das crianças. Em termos práticos, o uso recreativo desenfreado está literalmente alterando a arquitetura cerebral das novas gerações para pior. Mas calma lá, a solução não pode e não deve ser apenas a interdição tecnológica cega. Como muito bem argumentam Figueiredo e colaboradores numa pesquisa bem atual de 2026, nós precisamos construir caminhos para ambientes educacionais seguros e éticos. O nosso foco pedagógico, a atitude construtiva, deve ser o desenvolvimento do que chamamos de cidadania digital. É imprescindível, é nosso dever, ensinar crianças e jovens a habitar esse ciberespaço com ética, com senso crítico e com responsabilidade. A gente precisa superar a proibição pura e simples, focando numa verdadeira emancipação digital dos nossos alunos. Ufa, bastante coisa, né? E para dar continuidade a esse nosso aprendizado ativo de hoje, lembrem-se que o nosso ambiente virtual de aprendizagem está recheado de materiais essenciais para vocês aprofundarem tudo isso. Vocês têm acesso a uma videoaula detalhada que mergulha a fundo nos pormenores acadêmicos. Tem também um vídeo resumo para aquela revisão mais ágil, um excelente material de apoio para a leitura complementar e, claro, o nosso fórum de discussão obrigatório. Esse é o nosso espaço sagrado, dedicado à reflexão crítica e ao compartilhamento das percepções de vocês sobre todos esses impactos. E justamente para instigar o debate de vocês lá no fórum, eu deixo essa provocação final, que no fundo é o grande dilema da nossa era. Como nós podemos transformar o espaço escolar para proteger a atenção e a saúde mental dos alunos, sem, contudo, virarmos as costas e nos alienarmos da cultura digital que nos cerca? Pensem nisso. Fica aqui o meu convite para vocês levarem essa reflexão adiante. Um excelente estudo a todos, mantenham o foco e a gente se vê no nosso próximo encontro. Até lá!